Nesse Tem de Direito, eu recebo Procurador de Justiça Mariano, e que é pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Mariano, muito obrigado pela sua presença e vamos aí conversar um pouquinho de direito e de política. 2 assuntos que, confesso, gosto muito. Somos 2. Por isso que eu optei por direito e agora estou optando por entrar nessa área da política, embora já tenha tido alguma participação em Brasília, enfim, aqui no Rio de Janeiro também. Então, você é, logicamente, graduado em Direito, né, pela Cândido Mendes, é mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio e também mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Rio de Janeiro, pela UERJ. Cara, além de um currículo extenso, não vou ficar lendo o currículo do cara aqui porque não interessa a ninguém e o currículo do cara é grande pra caramba. É procurador federal da AGU e, cara, o que te tirou? Uma coisa extremamente importante. Ele foi diretor do programa de óleo, gás e mineração do Ministério de Minas e Energia. Cara, bacana, mega experiência. E por que um procurador federal com um conhecimento desse, dentro, inclusive, de um ministério, quer vir ser pré-candidato a vereador e colocando seu nome aí para escrutínio público? Bom, primeiro te agradecer, Evandro, pelo convite, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aqui, de fato, participando. Um prazer estar aqui no podcast que Tem de Direito. Obrigado. Realmente é uma honra. Vou te responder de maneira muito rápida. Para mim, quando a experiência dentro do Ministério de Minas e Energia, trabalhando dentro do gabinete do ministro Adolfo Saxedo no governo passado, eu vi que, de fato, o único caminho, ainda que gostemos ou não, para mim eu gosto, para transformar o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, é na política. Eu fui, talvez muitas pessoas aqui estejam ouvindo, talvez você também tenha sido desincentivado pelos pais a não participar de política, falando, a política não é o nosso ambiente, temos que deixar para lá, vamos trabalhar, vamos buscar realmente a gente ser próspero, ganhar dinheiro. Mas a política, ela impacta diretamente em tudo isso que a gente deseja. É só a gente verificar quando você quer investir em algum local, no mercado de capitais, que for, comprando ações, se dá algum tipo de manifestação, cai o dinheiro. Se você tenta abrir um empreendimento e precisa de 3 alvarás, de 10 alvarás, ou por alguma ventura chega um fiscal te acharcando, isso tem a ver com política. Então, para mim, qual foi a mudança de virada de chave? Eu passei para Procurador Federal com 22 anos, antes eu trabalhei na Justiça Militar da União, entrei com 21, e aí com 24 eu me mudei para Governador Valadares, em Minas Gerais. 300 quilômetros de Muriaé. Exato. Divisa da região metropolitana de Muriaé é Valadares. Exato, quase Bahia, né? Quase Bahia. E eu, de fato, coordenei algumas atividades que eu fiz, consegui engrandecer. Eu voltei para o Rio de Janeiro. Foi quando eu fiz os meus 2 mestrados ao mesmo tempo na UERJ, no Unirio. Eu fui convidado para ser coordenador da AGU ainda, para coordenar os 4.000 procuradores, éramos eu mais 3 em Brasília, foi uma experiência incrível, e depois eu fui convidado para realmente, e aí eu coloco esse convite como uma convocação, de coordenar toda a área de óleo, gás e mineração dentro do gabinete do ministro de Minas e Energia. E aí nesse momento foi quando assim, eu startei uma vontade que já para mim era como se ficasse no meu inconsciente. Eu sempre coloquei que eu queria participar da política, só não sabia se ia ser nos bastidores ou de frente. E aí, quando eu coordenei uma campanha de candidato a deputado estadual em 2018, ainda no procurador, enfim, coordenei essa atividade, foi uma experiência muito bacana, com 26 anos. Eu vi que, de fato, aquilo eu queria perseguir. E aí, indo para o ministério, eu falei, olha, eu não quero ficar nos bastidores. Eu, de fato, quero ser a pessoa de frente. Minha história de vida sempre foi buscando ser uma pessoa de frente. Até que eu estava na Justiça Militar, fui para a AGU, enquanto procurador federal, fiz a prova, passei, porque eu sempre fui uma pessoa de estar à frente, de buscar realmente ter uma liderança, um protagonismo. Então, falei, olha, eu vou ser pré-candidato, e aonde é que eu vou ser pré-candidato? Vou voltar para minha cidade natal, onde estão minha família, meus amigos, e onde estou vendo que realmente está vivendo um momento muito ruim no Rio de Janeiro, que é realmente uma queda da questão de sensação de segurança, e mais do que isso, a cidade está muito bagunçada. Para mim, o Rio de Janeiro é maravilhoso, eu fico, toda vez que eu passo ali pelo Rio de Janeiro, parte do Aterro, ou até por aqui onde Jacarepaguá, pela Barra como todo, eu falo assim, cara, esse lugar é incrível, não existe um lugar tão bonito. Eu estava no dia do trabalho com meus pais agora, no recreio, ali na parte ali perto da Praia da Macumba, né? Eu estava ali também. Ah, é? É. Rapaz, eu estava olhando, estava falando com minha mãe, falei, cara, esse lugar é lindo, é incrível, tem tudo pra gente dar certo, sabe? Sim. Deus nos deu a oportunidade de realmente estar nesse local, pra gente construir um lugar melhor. Então, eu voltei muito com essa sensação de propósito, com a minha cidade, ter uma lealdade com a minha cidade, buscar realmente fazer justiça dentro do possível, realmente como atividade de vereador. Então, para mim, o primeiro caminho é a vereança. As pessoas às vezes dão pouca importância para o vereador, mas o vereador tem muita coisa
para executar, tem muito trabalho a ser feito, um bom vereador que fiscaliza a atividade do prefeito e um bom vereador que quer transformar a sua cidade numa cidade mais livre, que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso, que elas empreendam, que você melhore a educação básica, oferecendo vaga em creche para que mães possam trabalhar e oferecendo essa educação para as crianças se formarem e quando se tornarem jovens adolescentes não serem os nem que a gente tem agora, Absurdo. que nem estudam nem trabalham. Então o vereador tem grande importância para fazer isso e também nessa parte de segurança, como municípios de São Paulo tem mostrado muito que a prefeitura, município nesse caso, pode ajudar muito em vídeo monitoramento, reconhecimento facial, pode estimular a melhor aprendizado da Guarda Municipal a lidar com o combate ao crime mesmo naqueles locais de mancha criminal e armá-la, por que não? Sim. Então, assim, Eu sou um favorável absurdamente a que se tenha armamento à Guarda Municipal. Isso eu faço uma crítica muito séria quanto à Guarda Municipal, interrompendo, Mariano, a você, mas eu acho um absurdo a gente ter guardas municipais pura e simplesmente para organizar trânsito, para correr atrás de ambulante, para guinchar teu carro. Pô, caramba, se é uma guarda, se ela tem um treinamento, faça um treinamento de segurança. Dê a eles, mas a abordagem pode ser de forma... Não, faz treinamento. Nós, e quando nós falo, eu participei dentro da Universidade da Força Aérea, dentro da Força Aérea Brasileira, a exatamente instruir. São instruções de regras de engajamento, como se deve abordar, regras de abordagem, uso progressivo de força. A coisa não é estúpida assim, não. Aí nego fala, vai armar a Guarda Municipal, eles vão dar tiro nos outros. Não. A arma ela é utilizada em último recurso. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ela usa arma de guerra para fazer contenção de multidão. Isso é um absurdo. Mas é um absurdo por quê? Porque está tão desorganizado, está tão bagunçado, a insegurança é tão grande que se usa arma de guerra para contenção de multidão. Meu Deus do céu! Você falou, e aplaudo todas as suas palavras, Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer basicamente o mundo inteiro. E quando eu volto para o Rio de Janeiro, eu não sou do Rio de Janeiro, mas quando eu volto para o Rio de Janeiro, eu falo, meu Deus, aqui é tão lindo e podia ser um pouquinho mais organizado. Dou como exemplo a cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba é tão limpa, tão organizada, tão bacana, tão gostoso de estar lá. O Rio de Janeiro podia ser assim. Exato. E eu escuto pessoas que moraram em Curitiba e falam, ele é um Rio de Janeiro organizado. Não, vamos tirar essa ideia de que o Rio de Janeiro é uma cidade organizada, mas para isso a gente tem que trabalhar, se envolver. Então por isso que eu tomei a decisão de iniciar uma trajetória mesmo na vereança aqui do Rio de Janeiro. Acredito que eu já entregava enquanto procurador, entreguei realmente para a sociedade dentro do gabinete do ministro, coordenando a área de óleo, gás e mineração, mas acredito muito que eu posso entregar mais. Então por isso que nos meus 32 anos, eu só tenho essa cara de acabado, mas tenho 32 anos, eu de fato estou querendo cada vez mais entregar para a sociedade e para mim a vereança é o melhor caminho e estou 100% de acordo quando você diz da Guarda Municipal. A gente hoje tem um grupamento de operações especiais dentro da Guarda Municipal que é muito bem treinado. Sim. Vamos utilizar esse treinamento para colocar os guardas municipais realmente como uma polícia municipal, deixar essa parte de trânsito para 7 Rio, Sim. que realmente executa atividade e organização de trânsito, ainda que a gente possa ter alguns problemas e reserva com relação a ele, não, vamos só treinar. Então, eu acho que só tem... Aí o 7 Rio eu faço uma crítica, velho. Faço uma crítica. Uma crítica séria. Uhum. Cara, sinal de trânsito, bicho, o pessoal da 7 Rio, eu conheço vocês, já trabalhei junto a 7 Rio, já fiz prestação de serviço a 7 Rio. Cara, olhem os sinais, coordenar abertura e fechamento de sinal, porque os sinais de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, hoje eles são condensadores e criadores de engarrafamento. Total. Caramba! Total. Cara, eu gasto de próximo ao Rio Centro até o metrô Jardim Oceânico, 1h30 de carro. E se tivesse ainda os sinais ali, se tu passasse pela cidade da música, ali, cidade da arte, se tivesse aqueles sinais, você ia demorar muito mais ainda. Com certeza. Eu lembro que só um detalhe, desculpa te interromper, eu trabalhava na Justiça Militar, eu tinha 21 anos, eu tinha uma namorada que morava na Fabarra. Sim. E aí eu pegava da linha vermelha, linha amarela, quando eu chegava ali na altura do Via Parque, era um trânsito infernal ali, quem lembra, aqueles retornos, sinais. Sim. E eu lembro que nos meus anos de 21 anos, eu falei, gente, não é possível que ninguém pense o seguinte, vamos acabar com os sinais e fazer um retorno no final, perto da cidade ali, da música Cidade das Artes. E aí, o que aconteceu? Fizeram isso. O que o trânsito aconteceu naquele momento? Naquele momento melhorou.
Exato. Então, assim, você imagina se a gente fizer isso em várias partes da Avenida das Américas, ainda que fosse com algum tipo de trabalho, que vai ter um trabalho do caramba, vai ser uma dor de cabeça do caramba, mas tem como fazer diferente. É só realmente a gente pensar em que vai ter um trabalho inicial, vai ter uma dor de cabeça, mas a longo prazo a gente vai conseguir de alguma forma desafogar o trânsito. Então, ainda batendo no trânsito, já que você é pré-candidato a vereador, outra coisa que eu acho, cara, eu não acredito que seja um engenheiro de tráfego que tenha projetado determinadas coisas. O cara ou foi advogado, foi dentista, entendeu? Foi advogado pitaqueiro. Então acho que foi advogado também, que não entende nada de trânsito. Exato. Pô, a Avenida das Américas, ela tinha 3 pistas centrais. Aí vamos colocar o BRT. O que fizeram? Tiraram uma pista. Caramba! Exato. Pô, mas porque tem a grama lá, bota outra pista na grama, pô, e deixa 3 pistas para carro. Foi o que aconteceu com o Brasil agora. Com o Brasil, esquece. A Brasil tá refletindo na praia. Rio de Janeiro só tem uma rua. E eu falo que só tem uma rua. É uma rua que vai e outra rua que volta. Se quebrou um carro lá, acabou o Rio de Janeiro. Gente, pessoal da Sete Rio, tire os advogados da parte de engenharia e de tráfego. Coloque engenheiros de tráfego. Eu acho que vai dar certo. Vai dar muito certo. Por favor, o senhor, então, quando pré-candidato, faça isso pela nossa cidade. Porque, anotado. Tá punk, velho. Tá muito punk. Eu percebi que a Avenida Brasil tá absurdamente causando todo o congestionamento, até a Barra mesmo. Sim. Ontem, passando na linha amarela no sentido inverso, vindo para a Barra, tava tudo parado. E era num horário que não ficava parado. Mas era porque a Brasil estava toda parada. E estava indo para além da Praça do Pedágio. Eu falei, que loucura. Agora eu entendi de onde vieram aqueles 184 quilômetros de engarrafamento. E veja que a prefeitura agora falou, não, vamos abrir uma 3ª faixa. Não está adiantando de nada. Quem realmente passa pela Brasil está passando uma dificuldade, um sufoco absurdo. Eu tenho falado com as pessoas têm reclamado comigo que carro esquentando, Sim. não está aguentando. Não, o Rio de Janeiro, 40 graus. Exato. No outono. Carros, a nossa frota de carros, lamentavelmente, ela é uma frota envelhecida. Sim. E para suportar um anda e para, quebra, pô. Vai quebrar, não tem nada que aguenta. Caminhões, os caras andam e para, quebra. E a violência. Exato. Você que é uma pessoa que tem uma especialidade em direito da cidade, consequentemente com segurança pública, cara, o congestionamento é um facilitador para o cara tentar te abordar. Eu não gostava de insufilme, confesso. Achava insufilme, inclusive, muito perigoso quanto à abordagem policial. Sim. Porque, enquanto instrutor de abordagem de segurança, o insufilme coloca aquele que está fazendo a operação de parada de carro um estresse muito grande. Porque ele não sabe o que está ali dentro e a pessoa pode estar armada aguardando ele tomar alguma atitude. Então, eu nunca usei insufilme. Mas há pouco tempo eu estava no engarrafamento e meus vidros eram muito brancos. A pessoa veio para tentar roubar meu celular e bateu de cara com o vidro. Eu parei imediatamente numa loja e instalei insufilme no meu carro por segurança. Meu Deus, cara, o Rio de Janeiro é tão lindo, tão lindo. O que você tem de ideias de segurança pública já com sua experiência na AGU, na Justiça Militar? O que você tem de ideia para melhorar a nossa segurança pública municipal, além de armar, sim, a guarda municipal? Ela tem que virar uma polícia municipal. Total. Para mim, o que a gente tem que trabalhar, não se inventa roda. A gente tem que pegar experiências que deram certo em outros locais e trazer, adaptar, claro, para a realidade do Rio de Janeiro. Para mim, um ponto que é importante, quando a gente trata de segurança pública, a gente, de maneira correta, pensa em todo o município do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro. Mas eu aprendi um pouco isso no mestrado de Direito e Políticas Públicas, que tem que fazer alguns testes. Então, qual minha primeira proposta? É buscar um bairro, uma zona da cidade que for, e testar o que eu acredito muito, que é fazer atrás das barreiras de segurança, barreiras de inteligência. Basicamente, alguns municípios de São Paulo, eles têm utilizado vídeo monitoramento, inteligência artificial mesmo, tanto para verificar, fazer reconhecimento facial, para ver que quem está com mandado de prisão é aberto, para ver carros que foram indicados realmente, que as pessoas falaram foram furtados, roubados, então fazer essa análise do OCR, e fazer, basicamente, pegar a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil que existe, saber onde estão as manchas criminais, e fazer com que a Guarda Municipal, a partir daquele momento que eu disse da preparação, ela seja uma polícia de proximidade na atividade. Tentaram fazer isso com a Polícia Militar, mas não deram
o treinamento, os facilitadores necessários para que isso fosse aplicado, principalmente nas regiões em que tentaram fazer as unidades de polícia pacificadora. Vamos pensar no asfalto. Mas no início foi um sucesso. Exato, que depois a continuidade é que não foi dada. Exato. Então, para mim, assim, a Guarda Municipal tem essa função realmente importante de fazer essa polícia de proximidade nos locais principais em que há uma mancha criminal absurda, porque cada vez mais está aumentando o furto de celulares, os assaltos à mão armada realmente, enfim. Então, esses crimes aumentam a sensação de insegurança. Sim. Então, nós temos que fazer com que realmente existam viaturas da Guarda Municipal, com a preparação, claro, naquelas manchas criminais, em horários determinados. E aí a prefeitura, as pessoas às vezes tratam isso de uma maneira, no meu modo de ver, equivocada, mas a iluminação pública é importantíssima nesses casos. Porque quando você está num ambiente iluminado, você sente seguro. E um outro ponto, eu super respeito a atividade de quem é camelô e está buscando sustento, só que a prefeitura não pode admitir a desordem que está se encontrando, como por exemplo, na freguesia, aqui em Jacarepaguá, provavelmente na Uruguaiana, que a prefeitura está dizendo que melhorou e não melhorou ainda, aquele mar azul ainda de pessoas estão realmente nas calçadas. Para mim, a prefeitura tem que dar uma resposta muito clara, nesse caso, de retirar o uso da calçada, porque a calçada é para andar. E buscar locais específicos para aqueles camelôs que são legítimos, estão trabalhando de acordo com a lei, para que eles tenham o seu local. Aqueles feirões que existiam e existem em alguns locais, que eles trabalham de maneira organizada. E, claro, uma resposta muito clara da prefeitura é o seguinte, e aí pode muito se utilizar, que em alguns locais, salvo engano, no Nordeste, estão utilizando a ideia de diminuição de furto, você buscar pelo e-mail do celular, para evitar a receptação, que está acontecendo muito no Rio de Janeiro, e aqueles camelôs que estão vendendo, de maneira, seja eles autorizados ou não, e os autorizados principalmente, eles receberam uma punição muito forte da prefeitura administrativa, com a cassação do alvará, e por consequência, um trabalho de aplicação de multa pesada, uma proibição dele realmente obter, talvez até um benefício social, por que não, do governo, para que seja uma medida educativa mesmo, daquela pessoa que está vendendo um celular receptado. Porque o furto de celular só acontece porque existe alguém que está comprando. Então, meus pontos assim, de segurança pública são trabalhar bastante com inteligência artificial, fazer com que o município seja a primeira pessoa que vai garantir o direito fundamental da vítima, que basicamente é prender quem cometeu o crime, dar essa sensação de segurança através de melhorar a iluminação pública, evitar com que haja realmente essa imagem de desordem dentro da cidade, em que pessoas estão utilizando a calçada, estão colocando, enfim, carrinho de pipoca em locais que atrapalham, e fazer com que aquelas pessoas que estejam favorecendo a economia do crime, que por meio da receptação, elas recebam uma punição muito pesada, a ponto até de perder alguns benefícios sociais junto ao governo. Então, para mim, esse é um trabalho que tem que ser feito na vereança, e eu estou dizendo há vários programas sociais que tem no governo municipal aqui também do Rio de Janeiro, que a gente pode começar e até fazer uma conversa com o governo do estado, com o governo federal, para que isso seja um pré-requisito para recebimento de Bolsa Família, ou por que não, ou uma forma de cortar. Porque isso é que eu falo, o remédio é muito dolorido, mas o Rio de Janeiro é um paciente que está na UTI. Ele está realmente agonizando. E a gente precisa de remédios muito claros por um longo período de tempo, e remédios pesados e fortes, para falar que a cidade do Rio de Janeiro ela vai virar a chave. Aqui não é uma terra sem lei, como parece, como tem sido por muito tempo, para buscar isso. E claro, por óbvio, a gente buscar de alguma forma enfrentar esse mercado que está existindo no mercado imobiliário, de invasões de terrenos e terrenos serem alienados para as pessoas, que acontece uma forma de financiamento do crime organizado como um todo. Então, a prefeitura tem muito que atuar nisso. Para mim, o vereador tem que trabalhar bastante nessa atividade. Mas, como eu disse, primeiro, vamos fazer por etapas. Vamos tentar fazer isso numa zona, na Zona Norte, na Tijuca, vamos ver qual bairro que está sofrendo mais de determinado crime, vamos testar ali 6 meses. Melhorou? O que errou? O que acertou? Vamos para outro. Porque pode parecer, para quem está ouvindo a gente, fala assim, pô, você está dizendo então que determinado local vai ser favorecido em detrimento do outro? Não. A gente só não pode querer abraçar o mundo. O problema que eu vejo muitas vezes, nós, enquanto brasileiros, pela ansiedade também nossa, de querer fazer logo dar certo, é querer abraçar o mundo. Vamos trabalhar focado em alguns objetivos e fazer muito que aquilo dê certo. Para que aquela experiência que deu por exemplo, na Zona Oeste, aqui em Jacarepaguá, depois a gente passa para Tijuca, depois a gente passa para Irajá, Vista Alegre, que é onde minha família veio de origem. Então, assim, a gente tem que trabalhar de maneira muito direta
uma maneira focada para que a gente possa resgatar o Rio de Janeiro daqui a 4, 8 anos. Para mim nunca tá, Evandro? É curto prazo. Curto prazo em política pública não existe. Exatamente. Dá ruim. Exatamente. Dá ruim, dá muito ruim. Exatamente. Dá muito ruim. Eu, agora querendo conversar com o procurador federal, que apesar de não ter sido a sua área, mas já que nós estamos falando de segurança pública, tem tudo a ver. Mariano, o negócio é o seguinte, você falou aí do roubo de celular e de ter, então, algumas medidas punitivas cautelares e de retirada de direitos. Sim. Eu sou um cara que bato muito nisso, mas eu bato muito pelo problema maior. O problema maior hoje chama Código Penal. Nosso Código Penal de 1940, com deputados com 50 anos, então nasceram em 1890, seus pais eram imperialistas e tinham ainda consigo escravos. Então como é que um código desse pode vigir? E quando você tem o chefe do Poder Executivo, que é o chefe supremo das Forças Armadas, é o chefe de Estado e chefe de governo, ele fala que se roubar um celularzinho é para tomar uma cervejinha, tá tranquilo, você tem 92% dos crimes dolosos contra a vida, que são 40 mil, não são levados a julgamento, sequer elucidados. Então a gente tem 8%, que são 3.200, que são elucidados e não chegam sequer a ir a julgamento esse percentual. A gente tem 1.055 tipos penais, só 56 levam à cadeia, só 56 levam à prisão. Você tem reiteradas vezes, por dezenas de vezes, um jovem, vamos falar assim, acima dos seus 18 anos, entre 20 anos, o cara tem 80 passagens pela polícia. Isso descredibiliza a própria Polícia Militar, a quem prezo com muito respeito a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como sendo a melhor polícia do mundo. Do mundo. Não é Scotland Yard, não, que usa só um cacetete. Aqui eles usam fuzil e podiam estar em Israel, em Gaza, podiam estar na Ucrânia, ou podiam estar na Rússia, ou podiam estar no Irã, tirando onda, como sendo o melhor exército, mesmo não sendo exército, mas batendo de frente com qualquer exército e os ultrapassando. Então, essa situação que eu faço uma crítica muito grande, e queria saber a sua opinião, já que estamos falando de segurança pública, a gente está falando da ponta da linha, mas a gente tem que entender que existe todo um regramento jurídico que é necessário que se faça a punição disso. A retirada de direito que o Estado pode dar, que o município, no caso, pode dar, que é o alvará e alguns benefícios municipais, show de bola. Ao Estado, retira dele a carteira de motorista. Ele não pode dirigir durante 10 anos, durante 20 anos, não pode dirigir mais. Essa pessoa que foi envolvida num acidente, a lei seca, muito bom programa, mas eu acho que a lei seca ela tem que ter um up. É o que é? Aquela pessoa envolvida em acidente de trânsito deve fazer a utilização do etilômetro. Não somente aqueles que foram parados na blitz. Que aquela blitz que tem lá 50 pessoas, que fiquem 5. E que em cada viatura de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que for atender um incidente, que for acidente de trânsito, tem um etilômetro lá. E esse cara, caçado a carteira de habilitação, ou melhor, uma concessão que o Estado lhe dá de poder dirigir, não dirige mais. Se estava bêbado e envolveu resultado morte, acabou, não dirige mais. Tira esse cara de circulação. Eu acho que isso é a resposta do Estado. Não sei se você concorda comigo, eu só estou sendo muito radical. Não, concordo, e eu vou te dizer sobre esse último ponto, do etilômetro, em Brasília é assim. Em Brasília é coisa que eu achei incrível, tá? Assim, por parênteses eu vou te responder tudo nos pontos, mas quando acontecia um acidente, chegava a Polícia Militar, a Polícia Civil, aí acontecia logo a perícia no local, o carro media, fazia não sei o quê, o BRAT não era eletrônico, que nem aqui no Rio de Janeiro, entra e faz. Fazia tudo na hora e aí abordava. Se o policial desconfiava, vamos fazer o etilômetro para ver como é que estava a situação. Claro, Brasília é uma situação muito diferente do Rio de Janeiro, enfim, uma cidade que foi planejada na sua grande maioria, mas existem cidades satélites que não foram planejadas. Mas eu achava aquela organização, eu falava assim, cara, isso aqui é uma cidade organizada, é uma cidade que tem tudo realmente. Mas onde é que ela fica? Ela fica no Brasil mesmo? Fica na Ilha Fantasia, chamada Distrito Federal. Mas dá para replicar, não dá não? Dá, exatamente. E aí meu ponto dá para replicar. E aí vamos falar sobre essa parte de segurança. Para mim, tem 3 pontos importantes sobre segurança pública que, de fato, um vereador não vai conseguir buscar. Um ponto deles, eu acredito que ele consegue alcançar. O primeiro, para mim, é a mudança de mentalidade.
que nós, sociedades, temos que ter a responsabilidade, tanto eu quanto você, quanto quem está nos assistindo aqui, que é acabar com essa ideia da polícia-fobia. Do que a instituição polícia é a malvada. A instituição polícia, ela entra para matar inocente. A instituição polícia, ela é racista. Qualquer outra coisa. Vejam que só querem colocar a instituição polícia no lado ruim. Exato, no lado negro da força, né, que dizem, né? Sou o Darth Vader. Exato, Alexandre de Moraes. Mas enfim, vamos aqui. Ele me odeia. Mas vamos, o lado negro da força. Para mim isso está muito errado. Eu tenho um projeto social, só um parênteses, que eu levo pessoas profissionais das escolas e levei alguns policiais, né? E aí uma provocação que o policial fez para os alunos, mesmo os estudantes, falou o seguinte: me fala qual desenho animado você já viu um policial ser super-herói? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, se tu olhar toda a cultura que está sendo construída, Casa de Papel... Glamorização do crime. Exato, você torce para o bandido ao invés de torcer para a polícia. A gente tem que mudar essa cultura, esse ambiente. Então, para mim o vereador tem isso através do discurso e através de políticas públicas de favorecer os agentes de segurança, até os guardas municipais de verdade. E buscar, por exemplo, acabar a mentalidade do judiciário que um guarda municipal não pode prender em flagrante, qualquer cidadão pode prender em flagrante, o artigo 302 do Código de Processo Penal fala. Qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Imagina uma pessoa... E o militar deve. Exato. Imagina uma pessoa que é guarda municipal, ela também tem que prender. E o judiciário fala, não, a prisão foi ilegal por causa disso. Desculpa. Isso é mudar a mentalidade. Então, esse discurso de mudança de mentalidade, a gente fortalecer nossos agentes que estão na ponta, para mim é o primeiro passo, tá? O segundo passo, você tem razão, são a ideia das leis defasadas. Para mim, o Código Penal tem que ser alterado? Tem. Medidas relacionadas a crimes contra o patrimônio tem que ser cada vez mais ter pena aumentada. Esse discurso de, a pena do Brasil é muito alta, isso não ajuda. Não, desculpa, sabe o que acontece no Brasil? É o ponto de que as pessoas ficam pouco tempo na cadeia. Sim. Se as pessoas ficassem algum tempo razoável dentro da cadeia, ia acontecer o que a gente chama no direito da prevenção geral. As pessoas iam olhar e falar o seguinte, o fulaninho que eu conheço está preso e já está 4 anos no chilindró, maluco. Porque ele roubou um celularzinho. Eu vou roubar. Exato, ele vai se perguntar. Ele, cara, será que é o melhor caminho? Agora, quando a gente tem, foi o que você disse, o presidente, desculpa, mas eu vou falar aqui. Não, desculpa nada. O descondenado falando... Existe... Não, peraí, então vamos lá. Tem o Código Penal... O Código de Processo Penal... Tem o Código de Processo Penal e tem um livro chamado Aurélio. Você é jovem, mas você deve ter estudado o livro Aurélio quando queria achar uma palavra interessante. Tem descondenado no Aurélio? Tem. Tem. E o que quer dizer descondenado? Descondenar alguém? E na justiça, tem descondenar? Você é um procurador, tem como descondenar alguém? Como é que faz isso, cara? Exato. Como é que faz isso? Exato. Isso é descredibilizar toda a advocacia, todo juízo de primeiro grau, todo juízo de segundo grau. Por quê? Vai chegar lá, o cara vai desfazer tudo que eu fiz. A justiça brasileira é a mais cara do mundo. 1,6% do PIB. Isso aí. 1,6% de tudo que se produz no Brasil se gasta com o judiciário. Show de bola. Pô, Evandro, mas qual o parâmetro que vamos ter? Vamos ter os Estados Unidos, 0,13. Lá tem um pouquinho mais de população do que aqui. Vamos falar então da Itália, 0,14. Alemanha, 0,16. 10 vezes mais do que a Alemanha. Será que o nosso judiciário é 10 vezes mais eficiente que o da Alemanha? Para custar tão caro? Então, melhor, a ineficiência da prisão, e eu falo, entendam uma lei interessante para aquele que é leigo. E por isso a gente tem um entendido de direito para entender direito. Aqui, na Avenida Abelardo Bueno, temos um radar de 70 km por hora. Você passa nele a 80? Claro que não. Alguém passa nele a 80? Inadvertidamente, eu vou passar a 110 km por hora. Não vai passar porque ele sabe que vai chegar uma multa para ele. Exato. Se não tivesse o radar, passaria a gente a 110. Agora, quando alguém vai e mata uma criança de 5 anos de idade e ele fica 15 anos na cadeia e vai sair para uma festa, e aqui eu falo do caso Nardoni, aonde Isabela Oliveira Nardoni, filha de Ana Carolina Oliveira, minha amiga de coração, saber que o pai da filha dela vai sair da cadeia, que a madrasta da filha dela, que ajudou no assassinato, já saiu da cadeia e foi participar para ser madrinha de casamento. Bicho, você que escolheu a Ana Carolina para ser madrinha do seu casamento, você é um Zé Ruela, velho. É um Zé Ruela. É um Zé Ruela. Em respeito a quem está escutando, você é um Zé Ruela.
Deu até vontade de pegar e dar uma... Zé Ruela. Porque, assim, cara, isso me deixa muito transtornado. Você falou um ponto importante. Por exemplo, Elisa Matsunaga, aquela ideia da mentalidade. Sim. Ela fez um filme que ela quase é vítima. Eu vi de pessoas quase falando que, tadinha, eu a compreendo por ter esquartejado uma pessoa. É surreal, é para respirar. E aí, quando a gente estava conversando, veja, o presidente da República, o descondenado, falando assim, olha, o que tem furtar um celular para uma cervejinha? A gente já teve candidatos ao governo aqui do estado do Rio de Janeiro, lembra? Ah, furtar até um determinado limite, tá bom, qual o problema? É insignificante. E isso é a ideia do discurso, que para mim, a parte, por exemplo, um vereador pode mudar, é a ideia da mudança de mentalidade. Sim. Mas as mudanças da lei são muito importantes, foi o que você disse, a gente tem Código Penal, temos Código de Processo Penal e temos a Lei de Execução Penal. Essa então, puta que pariu. Desculpa o palavrão. Mas é isso. Progressão de regime de pena, eu entrevistei Glória Pérez. Por conta da Glória Pérez, tornou-se crime hediondo o homicídio doloso contra a vida. Por conta de Henri Borel, foi colocado como crime hediondo matar uma criança. Gente do céu, me ajuda aí, pô. Exato. Tá difícil, cara. Tá difícil. E qual o ponto? Por exemplo, lei de crimes hediondos. Aí vem um terceiro ponto que eu vou falar, que é o problema do judiciário. Sim. A lei de crimes hediondos, quando surgiu em 90, ela fala o seguinte, quem comete crime hediondo, que é que um legislador fala que é crime hediondo, então o Congresso falando, vai ficar preso integralmente fechado. O que o Supremo disse em 2009? Isso é inconstitucional, viola a Constituição, porque tem um direito fundamental lá, a individualização da pena. Meu amigo, se o Congresso, que representa a sociedade, falou, eu quero que quem pratica esse crime vai ficar preso, deixa ele preso, 30, são 12, 40 anos, o que seja, ele vai ficar preso. Ah, mas tadinho, ele tem que ter progressão de direito, progressão de regime. Não, nós, enquanto sociedade que o Congresso Nacional representa, falou, vamos acabar com isso. Veja, aí o Supremo falou esse ponto. E aí eu entro nesse terceiro problema que é falar, é a mentalidade, as leis que têm que ser alteradas para ser mais rígidas mesmo, de acabar a progressão de regime, acabar a saidinha. E parabéns ao Congresso Nacional que teve realmente essa atividade, mas o presidente não quis, né? Porque quis favorecer realmente, falando que as pessoas tadinhas que praticam um crime, que não é um crime realmente hediondo, tem que realmente ver a família. Fala um negócio, cadeia, prisão, não é para ressocializar absolutamente ninguém. Cadeia para pagar a pena. Cadeia, o cara foi lá, cometeu um crime. Ah, é pequeno. É crime? Tá descrito no Código Penal? Cadeia. Quanto tempo ele vai ficar? O tempo que tiver que ficar. Progressão de regime, não vá, não roube, não furte, não mate. Você não vai para cadeia. Se for para cadeia, vai ficar muito tempo. E tem que pagar. A sociedade tem, mas tem que sentir. É vingança? Não é vingança. Aquele que é de bem, ele não vai querer matar ninguém. Ele não vai querer roubar ninguém. Ele não vai querer cometer ameaça, vitimizar uma criança, assassinar uma criança, estuprar uma criança. Eu recebo todos os dias no meu telefone denúncias sobre estupro, sobre violência contra criança e adolescente. Todos os dias. Caramba, e o cara vai preso, vai ficar lá 6 meses, vai ressocializar, vai ler, obrigação dele é ler e vai remir pena. Vai redimir dele dias de pena, ele tem que trabalhar para redimir de... Não, ele vai trabalhar para se pagar. Ele vai estudar para ele tentar, na hora que sair, alguma coisa de emprego, mas tem que ser pena dura para o cara não querer entrar. Ele não correu risco. Se ele tiver correr o risco, ele tem que saber o que ele está pagando. Exato. O cara que mata uma criança de 5 anos de idade, quantos anos uma pessoa vive no Brasil hoje? 75? Colocaremos 75. Uma criança que é assassinada com 5 anos, qual a pena base desse cara? 70 anos. Condicional em quanto? Em 50. Pronto. Você acha que vai criar... Acaba com morte de criança. Acaba. Acaba. Tráfico de droga. Botou lá 20 anos de cadeia, sem progressão de regime. E os megas? 50 anos de cadeia. O cara vai traficar? Tem que ser muito, tem que compensar muito. Exato. As pessoas só cometem crime porque o crime compensa. No Brasil, o crime compensa. E a gente tem que dar resposta clara, exatamente isso. Pena, prisão, não foi feita para ressocializar. A primeira função da pena é ficar na cadeia e pagar pelo que ela fez. Esse é o primeiro ponto. Não tem desculpa. Ah, vamos falar sobre ressocialização.
Bicho, deixar para ressocialização daqui a 3 gerações. Quer falar sobre ressocialização? É o Brasil falando o seguinte: quem praticou crime tem que estar preso e vai ficar preso. Não tem conversa. É que eu falo do movimento de lei e ordem. O Brasil tem que viver um movimento de lei e ordem mais de 50 anos para a gente colocar nos trilhos para os nossos filhos, para os nossos netos. Fora isso, a gente vai deixar o Brasil do jeito que está, totalmente desorganizado, bagunçado. E aí, para mim, isso tem o judiciário como o maior vilão. Por quê? O judiciário foi que começou a tal da audiência de custódia. Ele já existe num tratado internacional, mas quem começou foi o atual ministro da Justiça, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal e era presidente do CNJ. Editou uma resolução falando que a audiência de custódia era para fazer o quê? Colocar bandido na rua, porque o sistema prisional não aguentava mais ninguém. Existia o tal do superloteamento carcerário. Superencarceramento. Você sabe que nessas contas aí o Brasil é o segundo maior país em encarceramento. Mas só que a companheirada não gosta de saber que em números absolutos pode até o ser. Exato. Mas em número comparativo a quantitativo de população, o segundo maior é Cuba. E o Brasil vai lá para quase perto do 20º, entendeu? Dependendo da pesquisa. Fica em 17º, 18º ou 19º em encarceramento por percentual. Mas primeiro vem El Salvador, depois Cuba, depois Irã. São todas democracias trans. Gostei desse termo. Democracia trans, porque o pessoal é mimizento, entendeu? Então, para os mimizentos, a gente fala democracia trans. Né? Você não pode falar ditador não, não é ditador não. Democracia trans. Exato. E aí, para mim, esse ponto é muito claro. Lewandowski fez isso com a audiência de custódia, e aí incorporaram que a audiência de custódia era medida de descarcerização. Ninguém, em nenhum lugar do mundo, que adota esse monstrengo, que é a audiência de custódia, fala que é medida de carcerização. A audiência de custódia foi pensada para o seguinte, ainda que a gente possa discordar totalmente dela, mas qual foi a ideia dela? Policial, tu deu porrada no bandido? Deu porrada no bandido. Porra, não pode fazer isso, prisão foi ilegal, mas vai continuar respondendo pelo crime. Policial, deu porrada no bandido? Não, não dei. Realmente pareceu não, mas tu vai pra cadeia, porque a prisão foi legal. Ainda que a gente fale o seguinte, porra, essa porra tinha que acabar, a gente tem que deixar muito claro o seguinte, a audiência de custódia não foi feita para diminuir o superencarceramento. Então, assim, para mim, muito claro de que mentalidade, leis e judiciário são as 3 vertentes para melhorar a segurança pública. Sem isso, a gente não vai melhorar. Então, para mim, temos que começar um movimento desde já para que a gente olhe e fale o seguinte, 30 anos depois, fale, Brasil está começando a ficar um país em que o crime não compensa, que a pessoa, ao invés de praticar um crime, ela vai correr atrás de um trabalho, porque essa parte de, não tem oportunidade, tadinho, praticar um crime. Para com esse negócio de vitimizar. Quem tem que ser vitimizado é a vítima. É a vítima. A vítima é revitimizada todos os dias pelo crime que foi cometido contra ela. E não o bandido. O bandido ele tem que estar encarcerado, ele tem que estar pagando pena, ele tem que ter medo do Código Penal, ele tem que ter medo de ser preso, ele tem que respeitar a polícia, ele tem que olhar para a polícia. O pessoal que mora em comunidade, o que eles querem é um carro da polícia na esquina deles e não a boca de fumo. Exato. E uma coisa que eu quero te estimular aqui, mudando um pouquinho de segurança pública, que a gente já falou pra caramba aqui, eu vou ficando cada vez mais irritado. Quando falo de segurança, eu fico prostituto da vida, para não falar um palavrão. Bicho, tem uma situação que você falou que você tem algumas ideias em educação. Em educação, eu acho muito estranho que quando você vai a uma escola municipal, estadual, o mobiliário de uma seja uma cor, de outro outra. Você vai numa tem ar-condicionado, na outra tem ventilador, a outra nada disso tem. Uma tem o seu painel lá com quadro digital, a outra lousa ainda é uma pintura em cima de uma parede, com giz de cera. Bicho, por que o Banco do Brasil, seja ele em Roraima, seja ele no Oiapoque, ou seja ele na minha querida e amada Muriaé, tem o mesmo mobiliário, o mesmo ar-condicionado, o mesmo piso, o mesmo telhado, a mesma logo, tudo é padronizado. E por que as escolas são colocadas de tal forma a colocarem crianças 6, 8 horas por dia lá dentro, em situações insalubres e jogando elas para fora e não para dentro? Não um cara de 21 anos, o Mariano, o @siga o Mariano nas redes sociais,
que é um cara que com 21 anos estava no Justiça Militar, com 22 era procurador federal, tem uma trajetória de estudo. Caramba, por que a gente não estimula exemplos como o seu, de sucesso, em cima de carreira acadêmica de estudo, e joga os caras para fora da escola? Isso é o maior erro que comete e mostra muito que falta gestão, foi o que você disse. Não tem uma padronização mínima. A gente está falando de padronização mínima, é cadeira, é mesa, é a pintura que seja, é o quadro, é a lousa ali, enfim. Falta gestão. Por exemplo, o orçamento da educação no Rio de Janeiro está previsto em 9,4 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não dá para a gente falar que falta dinheiro para a educação. Nós temos muito investimento em educação. Temos o Fundeb, grande parte da receita da União é descentralizada para os estados, para os municípios. Sim. Tivemos até uma reforma do Fundeb para injetar mais dinheiro. Sim. Só que a gente tem utilizado muito mal o dinheiro da educação. E aí você falou um ponto importante, que para mim a educação é questão de referência. Eu tenho, como eu disse, um projeto social numa escola, aqui em Jacarepaguá. E aí sabe qual é a referência da escola para o bairro, para os pais? Ela é o Posto Ipiranga. Bacana. Ela é o quê? Eu quero saber como é que eu dou entrada no benefício social do governo, como é que eu falo com uma defensoria pública. Tudo eu ligo e pergunto para lá. Onde é que tem uma UPA aqui perto? Veja, a escola, que bom que ela é considerada assim. Só que a gente tem que valorizar ela a tal ponto, a entregar isso tudo. Então a gente tem que pensar na escola como se ela fosse o grande centro de referência para as pessoas, para que continue essa valorização. Só que o primeiro passo para valorizar é a criança se sentir, foi o que você disse, com vontade de estar dentro dela e não fora. Esse colégio, que é feito uma gestão muito boa, por duas diretoras que eu conheço, elas dão sangue, dão a vida, eles são muito boas, eficientes, trabalham muito bem, mas você vai ver que elas, às vezes, pagam coisa do bolso delas, para deixar funcionando a escola, o ar-condicionado, às vezes mobiliário. E a infraestrutura da escola, eu fui ao banheiro algumas vezes ali, eu falei, cara, como é que a criança vai se sentir estimulada? Tudo pichado, tudo não sei o quê, tudo bagunçado, tudo quebrado. E aí o meu primeiro ponto é, ninguém gosta de entrar numa casa bagunçada e quebrada. Ninguém gosta. Assim, todo mundo que quer construir uma casa ou deixar a casa, quer deixar a casa bonita para se sentir em casa. Pode ser simples. Mas não precisa, exato. Mas tem que ser organizado. Ninguém está falando aqui para deixar porcelanato. Ninguém está falando nem isso. Nem lustre de cristal. Ninguém está falando isso. É deixar o básico. Deixar o básico. Então você deixar de maneira simples, muito bonita e organizada, as crianças vão se sentir bem. As crianças vão olhar assim, cara, aqui é o meu local. O meu Posto Ipiranga está organizado. E aí inserir serviço de saúde nas escolas. Eu fiquei perguntando, aqui não tem programa de saúde bucal, que é um grande problema que Sim. existe, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil como um todo. Não, nós tínhamos muito tempo atrás, mas não temos mais. Eu falei, isso tem que existir. Vacinação, por que não é feita aqui nas escolas, ao invés de ir para a UPA? Talvez muito melhor colocar as pessoas para as escolas, porque você vacina as crianças, os adultos, responsáveis, todos naquele momento. E a escola tem aquela questão do sentimento de Posto Ipiranga. Poxa, eu posso contar com a escola é minha parceira. A escola é onde eu vou resolver meus problemas de vida. E fazer com que a escola, cada vez mais, ela possa se tornar essa referência. Mas isso a gente precisa melhorar a infraestrutura. Mas mais do que isso, é o conteúdo que se passa. No meu modo de ver, criar referências, de buscar pessoas que estudaram nessas escolas, até para participarem da vida da escola, pessoas que saíram da escola, deram certo, que eu estou dizendo deram certo é o seguinte, conseguiram uma profissão, Sim. estão trabalhando, ganhando seu dinheiro de maneira justa e legítima, para mostrar para aqueles jovens que ele tem um paradigma. Exato, e tem uma possibilidade. E eu tenho feito, o projeto social que eu faço é isso. Eu levo pessoas que estudaram em colégio público, que conseguiram, são policiais, são juízes, são fisioterapeutas, são médicos, são empresários. Bem-sucedidos. Exato, para falar, você pode, porque eu consegui. Você precisa ter esforço, ter dedicação, coisa que os jovens não estão querendo, ter esforço e dedicação. Todo mundo quer facilidade. Mas ninguém vence na vida com facilidade. As pessoas vencem com gasto de energia, com dedicação e tempo empreendido para isso. Então, mas trazer essa referência muda. Por exemplo, ano passado, que eu comecei esse projeto em setembro do ano passado, para você ter uma noção, Evandro, estudantes que estavam indo para o tráfico ou estavam simplesmente, desculpa o termo, mas cagando para os estudos, viraram a chave.
começaram a estudar para Cefet, FATEC, querendo buscar um lugar ao sol, buscando bolsas em escolas privadas. Veja, porque eu fiz 3 palestras, levando pessoas de referência, e falaram assim, cara, é possível. E aí eu conversando com elas. Pô, um procurador federal no colégio, foi o que você disse, de criando uma referência, isso traz para ela que é possível, fica ao alcance dela. Não é só o influencer do digital, Exato. é o influencer que o cara vê o cara. Exato. Que é a melhor coisa. É a melhor coisa do mundo, você tocar no cara. Você, inclusive, tirar uma foto com o cara e colocar, esse é o meu influencer. Exato. Influencer é isso. Não é o cara que usa o tênis da Ben & Jerry's, do Nike Air da Ben & Jerry's, que o cara vai lá, bota um cordão de 4 quilos no pescoço. Não. Influencer é o cara que saiu lá de Muriaé, da Escola Estadual Dr. Silveira Brum, e os amigos dele, depois, todos eles, um é médico, outro é dentista, outro é juiz, outro é delegado de polícia, outro é médica, outro é médico, outro é dentista, o outro trabalha, o outro é empresário, o outro tem 200 concessionárias de carro. Todo mundo está no mesmo lugar. Precisa disso. Poderia não ter dado em nada. Se a gente chegasse e falasse assim, a escola é ruim, vamos ficar aqui, vamos sentar, vamos fazer outra coisa, vamos brincar, vamos ficar brincando. Tem hora de brincar e tem hora de estudar. Exato. E aí utilizar a atividade após o colégio para estimular o esporte dentro do colégio, para que saiam alunos, atletas ali, para depois falar o seguinte, caramba, aquele meu colega está numa Olimpíada, está em algum mundial de algum esporte, e também preparar as pessoas para as atividades mais básicas que estão faltando, Evandro. Hoje você vai procurar um pintor, um pedreiro. Tem não. Não tem. Tem não. Não tem. E aí falar, mas você está querendo fazer o quê? Estigmatizar? Não. Absolutamente. É um mercado Exato. aberto, pronto, de pronto emprego, digno. E Muito digno. Muito digno. E eu repito isso sempre, Mariano. E eu quero que você leve essa mensagem, que foi uma mensagem do meu pai. Morava na minha rua, na esquina da minha rua, tinha um cara que vendia laranja. Eu conto sempre isso. E eu acho interessantíssimo, inclusive, incutir ao jovem isso. Eu não devia ter mais do que 4 anos de idade. E nós estávamos passando, o cara tinha uma maquininha que descascava laranja, que saía um filetezinho, e a laranja não furava. Caramba. Eu chegava e falei, cara, que tecnologia. Não era nada, era 2 ferrinhos com uma faquinha, aquilo era lindo. Um empreendedor. Eu falei, cara, pai, mas que chique isso, cara, que coisa impressionante. O cara não é rápido, descasca a laranja e não fura. Ele falou assim, porque ele é doutor em descascar laranja. Eu falei, é mesmo? Eu falei, meu filho. Todo mundo faz bem o seu trabalho, ele é doutor naquilo que faz. Então, o cara não precisa ter 2 mestrados, ou 1 mestrado, ou... Não. Se ele for um bom varredor de rua, ele será doutor em varrer rua. Se ele será um bom pintor de parede, será doutor em pintar parede. Se ele for um bom pedreiro, será um doutor pedreiro. Ele vai ter sucesso. Ele vai ter sucesso. Ele vai ser reconhecido, as pessoas vão indicá-lo. Por exemplo, a pessoa que fez o bolo do meu aniversário, ela é doutora em bolo. Ele é doutor em bolo. Todo mundo que comeu foi, Evandro, me dá o nome de quem que foi. Porque é o bolo mais gostoso que eles comeram. E eu falei, meu amor, faça para mim o seguinte, eu quero bolo de gordo. Porque eu sou aparentemente magro, mas a minha alma é obesa. Somos 2. Não, minha alma pesa 400 quilos, cara. Obesidade mórbida. Né? Eu fui sair da academia ontem, falei com meu amigo, falei, cara, malhei pra caramba, hoje eu vou comer um x-tudo com acréscimo de bacon. Eu falei, Evandro, você é um doido. Eu falei, não, eu faço pra isso. Eu tô malhando pra isso. Eu faço pra isso, né? Voltando aqui então à política, enquanto a sua pré-candidatura à vereança da cidade do Rio de Janeiro, você sabe que você está entrando na campanha e na disputa das mais difíceis do Brasil. É mais fácil ser deputado federal do que vereador no Rio, porque, historicamente, a Constituição da Câmara e sua renovação é menos de 10% das cadeiras são movimentadas nessa situação. Você acha que dessa legislatura vai aumentar essa mudança? Ou você está brigando aí por só esses 10% de cadeira, aí pouco mais de 4, 5 cadeiras que vão mudar? Evandro, eu estou sentindo o termômetro da população como aconteceu em 2018. Que a população está querendo realmente uma coisa nova. Nós nunca vimos isso numa eleição para vereador. Porque a eleição de vereador que foi depois de 2018 foi na época da pandemia, Sim. 2020. Foi uma campanha que todo mundo fez, falou assim, que foi uma campanha muito diferente. Em 2022, nós não conseguimos aquela
vibe, aquela energia de mudança para trazer para 2022. Só que para 2024, porque o PT novamente assumiu o poder, Sim. a gente está com muita vontade de mudar, a gente está com muita vontade de botar pessoas diferentes. E aqui eu tenho visto cada vez mais pessoas insatisfeitas com vereadores de mandato que prometeram anos entregar algumas coisas e não entregaram. Eu converso com muitas pessoas, seja aqui em Jacarepaguá, seja na Tijuca, seja na Zona Sul, seja na Zona Norte, qualquer lugar que você vai, as pessoas estão insatisfeitas e falam assim, cara, não acredito nesse vereador. E aí quando você chega e fala o seguinte, olha, meu ponto é, eu não vou te prometer nada, a não ser dedicação para resolver seu problema, só que não fique com o pensamento de que eu vou resolver isso em 3 meses. Não, o trabalho é árduo, o trabalho precisa ter disciplina para que isso aconteça daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, o que for. A gente tem que pensar sempre para frente. A sociedade não muda num estalar de dedos. Sim. Então, para mim, a renovação da Câmara vai ser muito mais alta do que historicamente é. E eu estou com essa fé e esse otimismo que faz parte de mim mesmo. Tomara. Porque a gente precisa. E a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é complexa? É muito complexa, cheia de pessoas que, de fato, no meu modo de ver, não querem a prosperidade do carioca, não querem que há uma melhora do carioca. Mas eu tenho visto cada vez mais que esse sentimento tem ficado mais forte na população. Eu tenho recebido muitas mensagens de apoio, mensagens de incentivo e mensagens principalmente falando, sabe o que, Evandro? Você é um doido, você é um corajoso. Então, cara, vou ser sincero, na hora que eu li o teu currículo, pô, o cara é procurador federal, o cara passou por procurador federal com 22 anos de idade. Falei, caramba, cara, porra, fica lá no teu gabinete, no teu ar-condicionado, tranquilo, salário excepcionalmente bom, tranquilo. Pô, o cara teve lá no ministério, trabalhando com óleo, gás, mineração, 3 mercados excepcionalmente engrandecedores que o Brasil tem. Aí, não é igual a Marina Silva, tadinha dela, né? Tomara que ela tenha tomando um soro agora, naquela magreleza dela, coitada. Ela falando que a Petrobras tem que parar com petróleo. Vai capinar um pasto, Marina Silva, vai capinar um pasto, pelo amor de Deus, vai falar bobagem assim lá longe, pô. Pelo amor de Deus, óleo, gás, mineração é o futuro do Brasil, o futuro do mundo, não vai acabar nunca, jamais, em tempo algum, pô. Ah, não, o petróleo é finito, álcool, etanol no Brasil, ficaram fazendo tanta palhaçada, foi uma inovação brasileira, os Estados Unidos tomou para si. O American Ethanol é vendido no mundo inteiro. E o álcool brasileiro não, a gente não consegue nem fazer pra gente. Pô. Sabe o que eu achei engraçado nisso? Que as pessoas ficam falando muito de não, vamos fazer uma economia verde, uma transição energética. Cara, as pessoas não sabem o quanto de minério precisa para fazer uma transição energética. O que a gente vai ter que fazer? Explorar as terras. Tem que fazer. Exato. Mas as pessoas querem as duas coisas, ao mesmo tempo não querem as duas coisas. Então, assim, a gente vai ficar numa encruzilhada. Vamos mudar todos os carros para carro elétrico. Ok, vai faltar tomada e vai faltar luz, pô. Não vai ter lítio, não vai ter nada. Não vai ter. Pô, tem que ter lítio. Vai tirar da onde? Aí vai tirar com o quê? Com caminhão elétrico? Mas não tem o lítio ainda para fazer o caminhão elétrico. Ele tem que ser um caminhão, a diesel, a gasolina, que polui, pô. E para transportar? Vai ser o quê? Vai ter que ser no... Estão querendo deixar o Brasil pobre. O Brasil é rico nisso, a gente tem que explorar isso. Então, mas o pobre é mais fácil. Porque o pobre precisa do prato de comida. É verdade. E aquele que der o prato de comida a ele vai chegar e falar assim, eu sou devedor, o senhor há de eterno. Então tá bom. Então se você não me pedir prato de comida, eu não vou te dar mais nada. Mas pode ficar tranquilo que todo mês eu vou te dar um monte de prato de comida. Cara, projeto social de renda mínima, ele tem que ser transitório. Nós temos todos os sistemas S, SESI, SEC, SENAI, SEBRAE, tudo. Todos os S. Utilizar esse sistema S para dar ao cara o quê? Condição de fazer sim. Ali é a ressocialização. Ali é ressocializar. É dar a ele condição. Amigo, eu tô te dando aqui, ó, 600 conto por mês, ó. Você vai ter que estar inscrito nos próximos 3 meses, você não cai. Você tem 90 dias para se inscrever num dos projetos do SESI, do SENAI, do SESC. A partir do momento que você esteja inscrito, tá, você tem 9 meses para se formar, 6 meses para se formar em qualificação e mais 3 meses para você se recolocar no mercado de trabalho. Se você não fez isso, acabou, porra. Acabou. É a porta de saída. É a porta de saída, não é a porta de entrada, de fomentar a gente acostumada a não trabalhar e ganhar dinheiro. Não. Para ganhar dinheiro, tem que trabalhar.
para trabalhar, você vai ser remunerado. Se você não faz nada, você não vai ganhar porcaria nenhuma, entendeu? E nessa época de defesa tanto de saúde mental, né, você se sente útil trabalhando, trazendo dinheiro para dentro de casa. Putz. Você quer utilizar esse discurso? Então incentive a pessoa a trabalhar e trazer o pão para dentro de casa. Basicamente é isso. Pelo amor de Deus. É brincadeira. É brincadeira mesmo. De antemão, eu já peço aqui que sigam @siga o Mariano. Olha que Instagram legal do cara, fácil. @siga o Mariano. Essa o Calvoso vai fazer e vai tirar de letra para escrever. Ele não vai nem perguntar para mim alguma coisa. Então, pode escrever aí, @siga o Mariano. E coloca também, Calvoso, o meu, para ajudar eu aí, ó, @Evandro P. Moreira, para o pessoal continuar seguindo. Já peço, já que chegaram até aqui, a gente já está começando a colocar e olhar a nossa pista para a gente fazer o pouso, para que vocês se inscrevam no nosso canal e não se esqueçam de dar o joinha. Fica embaixo da tela aqui, dá o joinha, isso ajuda. Não é que eu vou ganhar dinheiro com isso não, mas ajuda que o YouTube entreguem para mais pessoas e que quando forem procurar uma entrevista, eles consigam encontrar com mais facilidade. É o lance do algoritmo, entendeu? Então se inscreva no canal, tem um sininho também, ativa o sininho. Quando tiver uma entrevista, que toda semana tem entrevista legal, você vai ser notificado. De antemão, Mariano, agradeço muito a tua presença, o convite que foi feito, foi aceito, um cara extremamente inteligente, extremamente capaz, de tão pouca idade, um jovem, posso dizer assim, e com tanta experiência, tanto no judiciário, quanto administrativamente, chefiando ali a Procuradoria e tendo uma diretoria tão importante e estratégica, aonde você foi diretor. Por isso, parabenizo e espero que tenha sucesso no pleito agora de outubro e que a sua pré-campanha seja iluminada aí, que você colha louros sobre isso. Tá? Vou seguir o Mariano no @siga o Mariano. E aí tá a câmera para fazer as considerações finais que você quiser. Tá a câmera ali, pode olhar direto para ela e falar com a galera tua aí, tá? Pessoal, agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui no Entende Direito, uma oportunidade de falar sobre minhas ideias, os projetos que eu acredito para colocar o Rio de Janeiro de volta nos trilhos. Espero muito que vocês me sigam no @siga o Mariano, lá tem um detalhamento melhor das minhas ideias, do que eu acredito que é uma visão de mundo a ser construída a médio e a longo prazo. E espero muito que vocês entrem nesse barco comigo, porque eu digo muito isso. Foi uma vontade pessoal, mas que agora se torna uma vontade de todos. Então a ideia é fazer um propósito de vida. Eu estou renunciando a essa atividade da Procuradoria para fazer o meu propósito de vida, fazer onde meu coração pulsa, que é buscar transformar a vida realmente das pessoas, que é o que eu quero fazer, e eu quero deixar um legado disso. E até conversando com uma mentoria com o Deltan, ele perguntou assim, o Deltan da Loyal, da Lava Jato, ele perguntou, o que você quer que esteja na sua lápide? Eu falei assim, aqui está um cidadão que deixou um Brasil seguro e próspero. É o que eu quero fazer. Amém. Muito obrigado, tá, Evandro? Não tem que agradecer. Isso daqui é uma homenagemzinha para que você se lembre que teve aqui no Entende Direito e volte sempre. O endereço já sabe. Todo mundo fala que... Você não faz coleção de caneca não, né? Não faço. Graças a Deus. Todo mundo que fala, eu acho que mente. Eu não faço. Todo mundo fala, mas essa daí você vai tomar teu café, vai tomar tua água gelada, que você gosta de água pra caramba. E agradeço muito, e agradecendo também as nababescas instalações do Estúdio Century, na pessoa de Maurício Pinto, Luciano Lavor e o Gabriel, que está na Austrália com o Tiaguinho. Olha só a moral que o Estúdio Century tem, né? E com apoio técnico de Carlos Alves, do Dantas, da Karina, do meu querido @Calvoso com 2 Es, o gordinho mais querido do Brasil, e também do Vicente Lavor, que fica lá nas pickups. Gente, muito obrigado, até o próximo Entende Direito e se inscreva lá. Valeu, gente, até a próxima.